Meu nome é Joshua, vivo em Atlanta, Geórgia. Tenho 52 anos, sou casado, pai de uma filha linda e sou professor aposentado. Não é fácil descrever o que aconteceu, mas sinto que preciso compartilhar. Se posso escrever para você agora, isso é, sem dúvida, um milagre, pois semanas atrás estive à beira da morte e voltei. Jamais imaginei que esse momento chegaria na minha vida. Ou talvez eu pensasse, mas não tão cedo. E o que vi depois? Oh, Deus! Isso certamente me fez entender várias coisas. Naquela manhã, tudo começou como sempre. Levantei cedo, fiz meu café, me preparei e fui para a escola, como de costume. Naquele dia, não tive nenhuma sensação de que algo mudaria. Durante minhas aulas, ensinei meus alunos como sempre e conversei brevemente com alguns colegas no intervalo. A vida flui nos pequenos detalhes e eu nunca poderia imaginar o quão próximo estava da morte. Mas naquela tarde, senti de repente uma dor no peito. A princípio era uma pressão leve, depois transformou-se em uma dor crescente. Tudo ao meu redor começou a desacelerar. Eu ouvia minha própria respiração, mas estava ficando cada vez mais difícil respirar. Tentei dar mais um passo, mas minhas pernas não me sustentaram e eu desmoronei. Comecei a ouvir as vozes dos meus colegas ao redor. Alguém gritava: "Chamem ajuda!" Mas naquele momento, as vozes começaram a se afastar, como se o mundo estivesse lentamente se distanciando de mim. Quando fechei os olhos, senti uma paz estranha, como se estivesse pronto para partir, como se tudo devesse acabar ali. Então senti ser puxado para dentro de um túnel. Tudo ao meu redor escureceu, mas eu não senti medo. Em um momento assim, você realmente não sente nada. Percebi que estava deixando meu corpo e sendo levado para algum lugar, como se estivesse em outra dimensão, além do tempo e do espaço. E eu ainda não sabia aonde isso me levaria. Naquele instante, quando o sentido de tempo e espaço se perdeu, me vi movendo rapidamente por um túnel. O túnel era escuro, mas não era uma escuridão comum. Era como se aquela escuridão estivesse me engolindo e, ao mesmo tempo, me carregando. Havia um peso no ar, dificultando a respiração. Tudo parecia desmoronar dentro de mim, e minha mente começou a se confundir. Eu não sabia para onde estava indo, mas no fundo, sentia que essa viagem era algo extraordinário. Então, subitamente, o túnel terminou. O que vi diante de mim não era exatamente uma paisagem, mas mais como uma realidade. O lago de fogo se estendia diante de mim. Era vasto, feroz, parecendo uma fonte de energia em constante movimento. O lago estava cercado por uma fumaça densa, mas não era apenas fumaça. Havia almas em chamas dentro dela, cada uma parecendo perdida, sendo puxada e afundando novamente no lago. Meus olhos ardiam. Aquele fogo não era apenas dor física, mas um tormento que atingia a alma. Gritos ecoavam de todos os lados. Sons de pranto e ranger de dentes ressoavam nos meus ouvidos, arrepiando minha espinha. Era como se o mundo tivesse terminado ali, deixando apenas arrependimento e sofrimento interminável. Este era o lugar reservado para aqueles que foram privados da paz eterna de Deus. Ao redor do lago havia anjos de 6 asas. Mas esses anjos não eram os seres sagrados que imaginamos. Seus rostos estavam cobertos pela escuridão, observando o lago como guardiões do inferno. Sua missão era controlar as almas condenadas a queimar ali para sempre. Minhas pernas avançavam involuntariamente. A cada respiração, o medo dentro de mim aumentava, mas uma força invisível não me permitia parar. Havia uma curiosidade misturada em mim. Quem eram aquelas almas? O que faziam ali? Após um tempo, me afastei do lago. Uma escuridão infinita se espalhou ao meu redor. Esta era a escuridão exterior mencionada nas Escrituras. Não havia luz, nem fogo, apenas solidão profunda e desespero. Pela primeira vez, senti a dor aguda de estar completamente separado de Deus. Sons sussurrantes ecoavam ao meu redor, mas eu nunca conseguia ver quem falava. A escuridão parecia uma punição de isolamento. As almas aqui enfrentavam apenas seus próprios gritos, mas ninguém ouvia suas vozes. Cada uma estava aprisionada em sua própria solidão. Com cada passo eu sentia que estava afundando mais. De repente, um grande fosso apareceu diante de mim. Lá estavam as almas que sofriam o castigo da insaciabilidade, buscavam riqueza e alimento com as mãos, mas sempre se deparavam com um vazio que escorria por entre os dedos. Todos haviam perdido o que tinham no mundo e agora se contorciam em fome e insatisfação eternas. Seus rostos estavam cheios de dor, mas estavam afundados em uma fome insaciável. Tudo em suas mãos escorregava, e suas palmas pareciam buracos, perdendo tudo. Essa cena me aterrorizou. Eu podia ver o vazio e a insatisfação com meus próprios olhos.
Essas almas estavam condenadas a viver em um vazio que nunca seria preenchido. O medo dentro de mim cresceu ainda mais enquanto eu continuava. Percebi que aquele lugar era interminável. Cada canto guardava um tormento diferente e parecia que, mais fundo, eu enfrentaria uma verdade maior, esperando por mim. À medida que eu andava devagar, a escuridão ao meu redor se adensava. O ar ficava mais pesado, pressionando tudo ao redor. Era uma escuridão que infiltrava minha mente e alma. Enquanto caminhava mais para as profundezas do inferno, uma grande multidão apareceu diante de mim. Essa multidão era diferente dos outros condenados que eu havia visto. Eles esperavam em silêncio, como se aguardassem alguém ou algo. Acelerei meus passos, movendo-me cuidadosamente pela multidão, e finalmente o momento chegou. Eu o vi, e minha respiração foi tirada. A pessoa parada à minha frente era Martin Luther King Jr. Tudo ao meu redor ficou embaçado. Eu não podia acreditar no que via. Ele era um líder amado pelo povo, um símbolo de paz, justiça e igualdade. Seus ensinamentos haviam penetrado em cada canto da minha vida. Mas agora ele estava no inferno. King estava diante de uma grande multidão, mas essa multidão não o observava com admiração. Eles apenas esperavam em silêncio. Vê-lo assim criou uma rachadura na minha alma. Martin Luther King Jr. está aqui? Como isso é possível? Eu não podia acreditar nos meus olhos. A princípio, pensei que poderia ser uma ilusão ou uma figura errônea, mas sua postura, a expressão profunda em seu rosto e seu olhar vazio gritavam a verdade para mim. Os ombros de King estavam caídos e ele olhava fixamente para o vazio. Ele não era mais o líder forte que todos conheciam. Agora parecia apenas um homem cansado. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio ao redor falava mais do que qualquer coisa. Ao lembrar de como cresci ouvindo seus discursos, sua voz poderosa que trazia esperança e animava tantos corações, perguntei-me: como isso é possível? Eu me apegara aos seus ensinamentos, igualdade, justiça, paz, valores que moldaram sua vida. Mas vê-lo ali, no inferno, abalou todas essas crenças. Por que ele estava ali? Como poderia ele ter sido condenado? Essas perguntas se agitavam na minha mente, mas eu não encontrava respostas. Então, uma voz ecoou: está surpreso em vê-lo aqui? E continuou: Martin Luther King Jr. pode ter sido exaltado e respeitado no mundo, mas você não conhece os pecados ocultos dele. Você não viu suas contradições, mas eu as vi. Minha mente ficou confusa. Aquela presença estava prestes a me revelar verdades sobre King que haviam sido escondidas em sua vida. A imagem de King perante o público era perfeita, mas eu não sabia o que havia por trás dela. De repente, uma imagem surgiu em minha mente. Vi King jovem, muito antes de falar para grandes multidões. Notei a determinação e o desejo de mudança em seu olhar, mas havia uma sombra ao fundo, escondida, mas crescendo. Pecados escondidos, sussurrou a voz. Os valores que King pregava para o público eram manchados por suas próprias lutas internas. Um dos maiores pecados dele era levar uma vida dupla. Enquanto pregava igualdade e justiça, ele se envolvia em ações moralmente contraditórias. A imagem de King então mudou. Agora ele estava mais velho. Vi-o em uma sala de reuniões, negociando pelo povo, mas a cena mudou novamente. Ele estava em um quarto de hotel com uma mulher loira, enfrentando um conflito interno. Suas fraquezas pessoais o consumiam, mas seus pecados não paravam por aí. Outras imagens invadiram minha mente. Desta vez, vi King em uma sala secreta, pouco iluminada, com símbolos nas paredes e pessoas mascaradas ao redor. Decisões importantes estavam sendo feitas, e aquelas pessoas não eram cidadãos comuns. Eram membros de uma organização poderosa com influência global, os maçons. Ver King ali causava uma nova contradição. As mensagens de igualdade, justiça e direitos humanos que ele pregava estavam, na verdade, sendo moldadas pela sombra do interesse próprio e da manipulação. Ele achava que salvaria seu povo com esta organização, murmurou a voz. Mas essa organização o transformou em um instrumento servindo apenas aos próprios interesses dela. Então, uma nova cena apareceu diante de mim. Vi King em um escritório. Havia uma grande bolsa sobre a mesa. Quando foi aberta, pilhas de dinheiro caíram. King estava sentado em silêncio pegando o dinheiro. A voz telepática esclareceu. Ele não era apenas um líder. Por trás das batalhas que apresentava ao povo, ele era secretamente financiado com esse dinheiro. Esse dinheiro era para fortalecer seus próprios interesses e laços com a organização, não para promover justiça e igualdade. Ver aquilo me magoou profundamente.
Aqueles que acreditavam nele e confiavam em sua integridade estavam sendo usados em acordos secretos que serviam a interesses próprios e aos da organização maçônica. Ele se apresentou ao povo como um líder honesto e justo, mas na realidade caminhava nas sombras, seguindo um caminho de engano, continuou a voz. Esse foi um dos maiores erros de King, ser um símbolo de luta para o povo, mas estar manchado por acordos e interesses secretos. Foi então que a verdadeira face do diabo começou a emergir das sombras. Ele não tinha uma forma definida, mas seus olhos, olhos em chamas, perfuravam minha alma. Cada segredo que escondi dentro de mim começou a surgir, um a um. O medo só aumentava enquanto o diabo se aproximava, olhando diretamente para minha alma. Você não é diferente deles, Joshua, e sabe do que estou falando. A razão da infelicidade em sua casa é você. Você pensou em trair sua esposa. Você é um pecador, e agora vamos queimá-lo, assim como eles. Enquanto ele falava, o fogo ao meu redor se intensificou. Suas palavras atingiram minha alma como um golpe. Senti um fogo dentro de mim, mas era feito de dor e arrependimento. As palavras do diabo tornaram-se cada vez mais pesadas, pressionando meus ombros. Comecei a refletir sobre minha própria vida, meus próprios erros. Uma onda de remorso subiu em mim. Percebi minhas próprias falhas e fraquezas. Sim, gritei, não sou diferente deles. O diabo soltou uma risada oca e retumbante. Você está confessando, disse ele, em um tom frio, mas é tarde demais. Você ficará aqui para sempre, assim como ele. Você está aqui para pagar o preço por suas próprias fraquezas. A escuridão me envolveu novamente. Diante de mim surgiu uma escuridão que penetrava as profundezas da minha alma. As mãos do diabo lentamente se estendiam para mim. À medida que a escuridão me cercava, o desespero dentro de mim aumentava. Eu me sentia esmagado pelo peso dos meus próprios pecados e erros. Naquele momento, pensei que tudo estava acabando. Fechei os olhos e esperei desaparecer na escuridão. Mas então, uma luz apareceu. No início era fraca, mas foi ficando cada vez mais forte. As mãos do diabo pararam e a escuridão começou a recuar. Essa luz apontava para uma presença que mudaria tudo. Uma figura emergiu da luz e imediatamente a reconheci. Era Jesus. Seu rosto mostrava compreensão infinita e seus olhos estavam cheios de profunda compaixão. Sua presença afastou o poder do diabo, e a escuridão começou a desaparecer diante de sua luz. O rosto do diabo tornou-se embaçado, recuando para as sombras. Jesus aproximou-se lentamente de mim e colocou sua mão sobre minha cabeça. O arrependimento em seu coração o salva, disse ele. Toda pessoa comete erros, mas Deus perdoa toda a alma arrependida. Naquele momento, toda a escuridão dentro de mim desapareceu. As vozes e risadas do diabo sumiram. Sua forma foi completamente apagada pela luz de Jesus. Minha alma foi preenchida com uma paz profunda. Senti-me perdoado. Eu estava subindo daquele inferno escuro para uma luz interior. Jesus olhou para mim e sorriu, dizendo: Você recebeu uma segunda chance, Joshua. Deus nunca abandona aqueles que aceitam seus erros. Quando abri meus olhos, respirei profundamente, como se a vida estivesse voltando aos meus pulmões. Ao sair da cama, o silêncio tomou conta do quarto. Todas as imagens estavam gravadas em minha mente como memórias de algo que eu tinha vivido. Foi um sonho? Ou foi real? Não sei, mas uma coisa era certa. Eu não era mais o mesmo. Minha alma estava purificada e meu coração sentia-se renascido. Agradeço por tudo que vivi e vi. Foi um verdadeiro milagre. Deus me deu uma chance de ser perdoado e de começar de novo. Se você está lendo isto, saiba que sempre há esperança. Todos merecem uma segunda chance.